A paz do Senhor, povo de Deus. Aqui quem vos fala é o irmão Robin Nilson e eu venho trazer uma palavra da parte de Deus para o seu coração. Se encontra no livro de Jó, no capítulo 14, do verso 7 ao 9, que diz assim: Porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada, ainda se renovará, e não cessarão os seus rebentos. Se envelhecer na terra a sua raiz, e no chão morrer o seu tronco, ao cheiro das águas brotará, e dará ramos como a planta nova. Então, que palavra maravilhosa, né? Essa é uma palavra de esperança, né? Que fala sobre esperança. Então, há esperança para as nossas vidas, porque nós sabemos que as nossas vidas, né, a minha vida, a sua vida, ela é cheia de altos e baixos, né? Há momentos difíceis, né? Há momentos que o vento ele sopra muito forte, há momentos que os ventos eles vêm para tentar nos tragar, para tentar nos destruir, né? A gente pode pegar como referência o bambu. Os ventos eles vêm contra o bambu e o bambu se enverga todinho, mas não quebra, não cede, né? Então esse tipo de situação é comparado com as nossas vidas. Nós também passamos por situações que nos fazem prostrar, que nos fazem também sentir tristes, caídos, abatidos, né? Nos fazem ficar maus, mas o Senhor Jesus, ele sempre nos garante a vitória. Se nós observarmos também um exemplo, é as oliveiras. As oliveiras são plantas de referências na Bíblia, inclusive, né? Várias passagens da Bíblia nós vamos ver fazendo menção sobre as oliveiras. Jesus, por exemplo, ele costumava orar no Monte das Oliveiras. Quando Noé soltou um pombinho, né, uma pomba, ela voou, né, no dilúvio, para ver se as águas do dilúvio se havia baixado. Ele soltou uma pomba e essa pomba, pela primeira vez não trouxe nada, não achou nada, mas pela segunda vez ela trouxe um raminho. Esse raminho era um raminho de oliveira, né? Ou seja, várias passagens da Bíblia, se nós pegarmos no templo, o azeite que era usado para manter ali as lamparinas acesas, era uma recomendação de Deus, era uma recomendação ali que fosse o azeite puro de oliveiras. Então essa planta ela é mencionada na Bíblia pela sua resiliência também. As oliveiras elas são capazes de se prosperar, de vingar em situações mais adversas, em temperaturas mais altas ou baixas, né? O dilúvio, por exemplo, foram 40 dias e 40 noites de tempestades, né? De chuvas, de torrentes de chuvas fortes, mas mesmo assim a oliveira sobreviveu. Se nós pegarmos, por exemplo, uma grande plantação de oliveira, né? E se atear fogo numa plantação de oliveira, alguém poderia olhar e falar assim: acabou a beleza, né? Acabou a beleza das oliveiras, acabou ali a beleza dessa planta. Mas se as raízes pudessem falar, elas falariam assim: daqui um tempo, quando vocês vierem aqui, é só uma questão de tempo, tudo voltará ao normal, porque nós vamos regenerar. E é assim
por mais que o fogo passe destruindo as oliveiras, elas são capazes, pelas suas raízes que estão profundas na terra, elas são capazes de regenerar novamente e de produzir e de serem viçosas novamente. Então assim é a nossa vida diante de Deus. Por mais adversa que seja a situação que você esteja passando, que você esteja vivendo, tenha esperança em Deus, porque o Senhor, Ele vai fazer com que a sua vida volte a florescer, volte a dar frutos novamente, porque aqueles que esperam no Senhor, eles renovarão as suas forças, correrão e não se cansarão, caminharão e não se fadigarão. Aí, meus irmãos, nos leva a esperança em Deus, a esperança no Senhor Jesus. Se nós observarmos em 2 Coríntios, capítulo 3, verso 12, vai dizer assim, tendo, pois, tal esperança, usamos de muita ousadia no falar. Por que nós usamos de muita ousadia no falar? Porque nós acreditamos naquilo que nós estamos anunciando. Nós acreditamos naquilo que nós estamos passando para as pessoas. Por quê? Porque nós temos vivido isso. Nós temos vivido desfrutado de tudo isso que nós estamos pregando. Nós pregamos o que nós vivemos e nós vivemos o que nós pregamos. Por quê? Porque a situação em que nós nos encontrávamos era como Davi, ele diz no Salmos 40, né? Ele diz que a sua vida estava em um charco de lodo horrível e o Senhor tirou ele de um charco de lodo horrível e firmou seus pés sobre a rocha. Ou seja, ele estava indo de mal a pior, não tinha esperança. O cântico que saía da sua boca era um cântico de derrota, era um cântico de tristeza, era um cântico ali de dor. Mas o Senhor tirou ele do lamaçal de pecado, do erro, tirou ele das situações difíceis que ele estava vivendo e firmou ele sobre a rocha. Foi assim que aconteceu com a minha vida, foi assim que aconteceu com a sua vida. E é por isso que nós estamos aqui anunciando esta esperança. Nós temos a palavra que gera esperança no ser humano, que é o Evangelho. O Evangelho é as boas novas, é uma mensagem de esperança para aquele que já não tem esperança. Nós vamos observar que no livro de 1 Pedro vai dizer assim, bendito seja o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, porque de acordo com sua extraordinária misericórdia nos regenerou para uma viva esperança, por intermédio da ressurreição de Jesus Cristo dentre os mortos. O que nós aprendemos aqui, meus irmãos, existe 3 grupos de pessoas em relação à esperança. Há aquele grupo que não tem mais esperança. Eles já perderam a esperança da vida, já perderam a esperança de que a vida possa melhorar para ele já não tem mais esperança, né? De que as coisas possam dar certo para o filho, para o esposo, já não tem mais esperança de acreditar que o Brasil, que o nosso país pode mudar, que a nossa situação econômica, financeira pode mudar. Ele já não tem mais esperança, já perdeu a esperança, né? Mas esse grupo de pessoas, eles precisam voltar a acreditar. Por quê? Porque nós sabemos que o Senhor, Ele é a nossa esperança. A nossa esperança. Tem um outro grupo também, que é o grupo daqueles que têm uma vã esperança, uma falsa esperança. Ou seja, estão esperando no homem,
estão esperando ali na força do seu dinheiro, do seu recurso, do seu patrimônio, eles estão esperando, a esperança dele, né, está aqui nas coisas materiais. A esperança dele uns esperam em carros, outros esperam em cavalos e cavaleiros, mas nós fazemos menção no nome do Senhor Jesus. É no nome do Senhor que nós fazemos menção, né? Por quê? Porque tudo aquilo que vem de Deus, ele edifica. Tudo aquilo que vem de Deus gera para nós esperança. E muitos estão esperando, muitos estão tendo esperança, mas estão tendo esperança em coisas vãs, em coisas terrenas, em coisas que não vão te levar a nada, ou que vão nos levar a nada, né? Então, por isso, nós esperamos em Deus. Deus é a nossa esperança. Deus é o nosso socorro bem presente na angústia. Se nós observarmos também, existe um terceiro grupo, que é esse grupo que nós vimos aqui em 1 Pedro, no capítulo 1, no verso 3. Ele diz que nós fomos gerados em uma viva esperança. Ou seja, esse ditado popular que tem por aí, que diz que a esperança é a última que morre, nós temos a certeza de que a nossa esperança, ela é a única que não morre. Por quê? Porque nós fomos gerados em uma viva esperança. Por isso que a nossa vida pode estar na mais horrenda, ou quem sabe na situação mais difícil que o homem possa imaginar, que as outras pessoas vão olhar para nós e dizer: eles não vão se levantar, não vão sair dessa, acabou, é um ponto final para eles. Mas nós sabemos, como diz aqui em Jó 14, 7, verso 9, porque há esperança para a árvore, pois mesmo cortada ainda se renovará e não cessarão os seus rebentos. Há esperança, não perca a esperança, porque Deus pode trazer um tempo novo para aquele que confia nele, que acredita na sua palavra.